Fala pessoal, tudo bem? Marcos Silva aqui para mais um podcast Pode Tela. Muito obrigado por você estar aqui. Você que ainda não curtiu esse canal, não segue esse canal, se inscreve. Você pode comentar, você pode curtir, você pode mandar para seus amigos. Quanto custa, hein? Até o momento tá no Vasco, tá na faixa. Tá no momento. Pra curtir, né? Tá fácil demais, né, pessoal? Futuramente a gente começa a cobrar. Facinho, hein, pessoal? Criar assinantes, essas coisas assim. Isso, coisa boa. Pessoal, esse podcast aqui de hoje a gente vai falar sobre um filme bem bacana que a gente foi conferir. Bom, a gente vai falar sobre ele. O filme chama Som da Liberdade, tá em cartaz, entrou em cartaz na quinta-feira aqui em Três Lagoas. A gente foi conferir ele, tá? Sortido de polêmicas aí, a gente foi ver se o filme valia a pena, né? E a gente vai falar sobre isso. Agradecer a galera do cinema também, né? Ah, isso aí, né? Agradecer a galera do Cinépolis de Três Lagoas também, que fez essa parceria com a gente. Espero que a gente faça mais parcerias desse tipo, né? Que eu acho que é bem legal. É uma coisa que a gente gosta, sempre a gente fala de filme aqui no podcast. Mas deixar um agradecimento especial pro pessoal do Cinépolis do Shopping de Três Lagoas. Show de bola. E para ajudar a gente nesse tema hoje, a gente tá aqui com o historiador Rodrigo Fernandes, nosso sócio já aqui, né, Rodrigo? Opa, com muito gosto, Nossa, muita honra. Muito obrigado mais uma vez de estar aqui com vocês. Sempre é maravilhoso. Show Obrigado de bola. mesmo, me sinto em casa aqui. Obrigado por ter aceito o convite de estar com a gente, meu amigo. Pessoal, esse programa aqui vai ao ar com o apoio de alguns patrocinadores. O Enio já falou aqui também do pessoal do shopping lá de Cinépolis, né? Colaborou com a gente. E também empresa Belarte aí. Empresa Belarte é tudo em comunicação visual para a sua empresa, desde cavalete, placas de sinalização, adesivo e muito mais. É com a empresa Belarte, pessoal. 67992-346491, beleza? A Três Lagoas que eu quero, mimos a Três Lagoas que eu quero, camisetas, bonés, canecas, copos de tereré, bombas de tereré e também erva Três Lagoas que eu quero. Beleza, pessoal? Erva em 3 sabores, menta fogo, menta boldo e pura folha. Tá na boca do Três Lagoas. Todo mundo experimentando aí e feedback também positivo. Obrigado, pessoal. Academia Powerfit, ambiente climatizado, área kids, aceita Gym Pads, Total Pass, fica na João Carrato 442 no centro de Três Lagoas. Horário é das 5 às 22 horas, no sábado das 8 às 14 horas. Tem vestiário para ducha, tá, pessoal? Plano trimestral sai a R$100 e no Instagram tá por Três Lagoas, tá, pessoal? Fácil de achar. Mundo Mix também, uma infinidade de produtos para você, desde erva, bomba, copo, capinhas de celular, né? Garrafa e também produtos de pesca e camping, tá? Mundo Mix, um mundo de variedade para você. 67992069626. Mundo Mix. Vamos entrar no filme, Enio? Vamos. Esse filme aí, né, cara, que é cercado de polêmicas. Esse filme ficou engavetado por 5 anos. Olha só, pessoal. Eu ainda tava falando assim, São rapaz, os números, né? Imagina o cara que colocou dinheiro no filme, né? Porque o produtor executivo vai lá e capta a grana. Você vai e fala, ó, Rodrigo, tô com um filme assim assado, você acha que tem potencial? Você fala, acho que tem, vou botar uma grana. Aí você bota a grana esperando que a bilheteria triplique o valor que você colocou, né? Aí o filme foi filmado antes da pandemia? Antes da pandemia. Antes da pandemia. Quer dizer, aí você pega e bota na gaveta, em vez de botar no cinema o filme, o cara já... Imagina você falar pro cara, não, aguenta aí, Rodrigo, um pouco. Que... Já não basta o processo inflacionário que tá perdendo dinheiro. Quanto que o cara não perdeu em 4, 3 anos aí desses... Quanto foi o orçamento do filme? 14 milhões. Esse filme ficou engavetado por cerca de 5 anos, e custou um pouco mais de 14 milhões de dólares, já bateu 200 milhões em bilheteria, tá, pessoal? Tipo assim, o cara saiu do inferno pro céu, né? Prejuízo, 14 milhões, e o cara, pô, quanto que deu aí, bicho? Mas nesse período dá uma ansiedade, dá uma depressão, não é nada, dependendo do nível do cara, né? Imagina o cara tendo que encarar os acionistas e falar, pessoal... É doido. O filme é baseado em fatos reais e conta a história de Tim Ballard, interpretado por Jim Caviezel, da Paixão de Cristo, um agente do FBI que investiga uma rede de PIN e, consequentemente, tráfico internacional de crianças com o objetivo de comércio sexual, tá, pessoal? O filme é dirigido por Mel Gibson e tem o Jim Caviezel, né? Não, ele é produzido pelo Mel Gibson. É produzido, né? Dirigido, achei, por o diretor mexicano. Eu esqueci o nome do cara. Vamos lá, então. Mas, basicamente, se a gente for ver, o cara que faz a coisa... Viu o roteiro, achou que era interessante, captou a grana para desenvolver o roteiro, fez, a produção vale ressaltar que é bem feita, né, Rodrigo? Não sei o que você achou também. Sim, uma qualidade cênica, né, que a gente tá falando, maravilhosa, fotografia, né, tem todos os adendos para ser um filme de qualidade, né? Talvez ele não se encaixe no que nós chamamos do cinema do cinema cult, né? Alguma elaboração psicomental que traz o enredo do filme, mas a qualidade dele no teor dramático, no teor cênico, é um filme de primeira, né? E com atores maravilhosos, tanto os atores americanos ali que vem o Jim Caviezel, né? Que
ele tem um apelo visual magnífico, né? Desde a Paixão de Cristo e também os atores ali latino-americanos que foram perfeitos, deram um show ali de, Eu achei de dramaturgia. Até os atores ali, infantis, né, cara? eu acho que fiquei É impressionado. porque a gente não espera muito, né? Mas Eu assim, fiquei impressionado, principalmente com o menininho, cara. Ele, cara, como é que... Eu acho que é um trabalho muito... aí a gente vai falar de cinema, assim, mais profundamente, mas daquela coisa de preparação de elenco. Como é que você faz uma criança entrar dentro de uma situação, só que você não pode expressar ou colocar ela realmente naquilo? Porque já basta as crianças que já são sequestradas ali e submetidas a todas aquelas atrocidades, né, que o filme aborda de forma muito, muito delicada e suave. Não é uma coisa... Se você parar pra pensar, você nem vai, porque fala, pô, vou ver uma coisa bad dessa. Não. Eu acho interessante porque eles sabem abordar, sabem colocar a proposta do filme ali, mas tem cenas leves até, tem humor que é interessante e o final é interessante também. Mas como que você consegue preparar uma criança para ele conseguir dar aquele grau de emoção da cena que a cena precisa que aquela criança expresse e ao mesmo tempo não atrapalhar ela, você né? fala um negócio curioso que eu sempre fico pensando, né, cara? Como é que você faz tem crianças no elenco, você faz um filme, por exemplo, para maiores de 12 anos e tem uma criança participando do filme. Como é que faz isso? O trabalho de preparação né, de elenco, acho que é gente de altíssimo nível, né? Porque para você... E o menininho eu achei muito genial, assim, a interpretação dele no começo do filme, que ele participa mais no começo, né? Mas eu achei muito bom, assim. O filme é pura pesquisa, né? Por exemplo, a dramaturgia em si é pura pesquisa, né? É um grande laboratório. Então, a gente acha que o filme, não, vai lá, todo mundo vai filmar, não. Quer dizer, esse roteiro estava na mão de alguém há algum tempo, e para preparar o filme houve toda uma estrutura que demorou anos atrás, né? Tanto na formação do personagem, né? De você escrever, roteirizar aquilo tudo, né? Né? Ter a questão da personificação de cada personagem para chegar no momento da gravação. É o famoso laboratório? E isso tudo é um grande laboratório. Que né? ele vai convencer então, quem tá vendo. As crianças né? passam por isso, né? Elas foram selecionadas ali, são crianças que passaram por Pra ver se o perfil se enquadrava. E também passaram por estudos ali, aprimoramentos, né? Fizeram aulas de teatro, né? Porque não é uma coisa fácil. Você decorar um texto e um texto colocar você está inserido e você texto. colocar emoção naquilo, né? Você carimbar o seu ali, o que você é de essência dentro de um personagem que vai impactar todo mundo, que é no caso do filme das crianças ali. Agora a gente estava fazendo uma breve pesquisa aqui, né? A gente verificou que tem algumas... É engraçado isso, né? É que assim, tem algumas reportagens... Eu dei um Google. Você deu Google? Um Google aqui, manda ó. lá. Som da Liberdade, filme. Só isso eu botei. Aí a cabeça lá. Cinebus, Som da Liberdade. Diretor... Espera que brasileiros se unam em movimento que o filme se tornou. Tá, essa daqui passa porque acho que já está mais atualizada, mas aí vem, Som da Liberdade. Entenda a polêmica atrás do filme Cristão que estreou no Brasil. Eu queria encontrar o cristão dentro do filme, porque eu não vi nada religioso dentro do contexto do roteiro. Não como a pulverização de um dogma, né? Mas tem a questão da medalha do Timóteo, né? Sim. Do Novo Testamento. E tem também aquela hora que eles falam os filhos de Deus. Mas aí Deus pode ser o Deus do Islã, do judaísmo, quer dizer, não é um filme cristão. Deus, né? E a polêmica vem aí, porque o Mel Gibson, né? E tanto o Jim Caviezel como o Mel Gibson, eles fazem parte de uma nova religião cristã nos Estados Unidos, né? Que daí a gente entra naquela discussão anterior, né? Do conceito moral como parâmetro de moralidade para a direita ou para a esquerda. E que as pessoas utilizam ali, né? Então é um filme cristão. Todo filme, eu acho que é feito dentro eu acho que os elementos ali, acho que de repente leva essa Mas é muito subliminar e não tem essa, por exemplo... Por exemplo, só o padrão de você ser um pai de família, casado, aquela padrão de família tradicional... Mas o muçulmano também. Ok, mas tô falando assim, pra esse pessoal que busca qual que site? Então, ele quis trazer... Deixa eu ver... Diário do Nordeste. Som da Liberdade, entenda a polêmica por trás do filme cristão. Eu não acredito que ele... Agora, a produtora tem Angel. Ela já tem ela produz muito material cristão, né? E produz material cristão. E também, cristãos somos todos nós, né? Independente de dogma. Mas a questão da religião como parâmetro, né? De colocar lá, isso eu não acho que é uma forma de perceber no filme. A gente não percebe no filme. Isso eu questiono. Não é um filme que você... que doutrina as pessoas, né? Não tem proselitismo, não tem doutrina, né?
Vai Isso permear sim. até o próprio acredito- nome, né? Eu vou te dizer, eu acredito que só você ter elementos, né, tradicionais, o cara já rotula É como estranho, cristão. eu acho triste, porque, tipo, pra ser. Ele tem que. Mas a ele tem- tentativa, muitas vezes, de classificar como cristão é para desqualificar. Por exemplo, tem o dentro filme do- do Fernando Meirelles, que é dos dois papas, que é da Netflix, inclusive. Que eu vi o Pondé fazer uma crítica pesadíssima, assim, que ele não achou. Eu até assustei. Ele faz uma crítica muito negativa do filme, né? Com relação aos prismas dos dois papas ali, ele dá uma romantizada no Francisco e queima o Ratzinger, né? Mas, assim, o que eu coloco é assim: então aquele filme é um filme cristão? Fala de dois papas, mas não é um filme cristão, enfim, é um filme que fala da história. Quer dizer, se você for falar especificamente de um tema, Talvez em que dependa tem um de quem enredo, viu o filme. Né? tem um milagre, ou É tem a uma opinião do figura... cara, é a opinião do cara. Mas Mas o eu cara acho dando que, opinião. eu acho que ele quer trazer, lógico, para aquela coisa do clique. Eu vou trazer para uma pauta que vai entrar o filme. E eu não percebi no filme em nenhum momento falando Cristo. Não só tem. falando é, Deus, né? Não tem, Não não fala tem. não. E Só não Deus, é os tanto filhos, também. né? É. Os filhos de Deus, né? A menção da Bíblia do Novo Testamento no livro de Timóteo, que coloca lá, né, como O libertador. nome dele também, do agente lá no filme, né? é Timothy, né? Timothy. Mas tipo... Mas tem um de Timóteo doutrinamento, também, fala que é um filme, nossa senhora, Não, me não- converti com um filme, isso não existe, né? Não encaixa, né? Foi- O que você precisa saber sobre o polêmico filme que virou febre. É aí que eu acho que... Eu não vou ficar nem vendo mais, porque quase tudo gira em torno da mesma coisa. O filme, pra mim, ele entrou na onda. Não que eles entraram na onda, mas assim, criaram uma coisa de polarização igual o da Barbie. O da Barbie é a esquerda. Eu não vi o filme, mas assim, alguns trechos que eu vi, eu achei que foi interessante. Uma hora a menina chama a Barbie de fascista. Aí ela, mas eu não sou fascista. Cara, isso sempre teve nas entrelinhas dos filmes, né? Tipo, essa é a função do Acho que cinema. de repente tá mudando o jeito que você olha pro filme. Eu acho que agora as pessoas estão mais atentas em olhar. E é o grande lance, é a mensagem, né? Que o filme tá trazendo. Então, Porque não tem esse pelado, filme né? em especial, que a gente já assistiu, né? Por exemplo, a Barbie eu não assisti, mas Também esse não. em especial, é que a gente consegue visualizar que um cara como nós, né? Pessoas como nós, a gente consegue entender o filme. Então, às vezes, não é do cinema. Cult ali. De repente, você precisa de uma observação mais crítica para entender o filme, e o filme é claro, né? Esse filme é muito claro. Ele então- não tem bandeira nenhuma, cara. É uma causa que precisa ser vista. E os números, que eu acho que é mais impressionante, é o final, né? Os números no final do filme que ele aborda é assustador, assim. E é tão cotidiano, porque a gente se assusta com o filme, mas a exploração da criança, a exploração infantil é algo tão é triste falar, tão corriqueiro hoje em dia, que aquele número ainda vai ser um fragmento de crianças sequestradas. E hoje, no cotidiano, a gente tem exemplos na nossa cidade, né? O caso, né, de uma cidade próxima aqui, você vê a própria mãe vai lá e mata a criança, né, tinha Filha, né? problemas lá com o padrasto, e no final, isso é um fragmento dentro do universo que é um universo longínquo, né, em tempo, né, é muito longínquo. Mas sabe o que você tá falando faz sentido demais? Até mesmo no enredo do filme, eles colocaram exatamente esse ponto que você tá falando de outra forma. Quando ele falava da quantidade de crianças pra, né, você lembra? Pra convencer o cara a ajudar, e aí ele colocou a foto da menina. Falou, não, cara, esquece os números e dá uma olhada só nisso aqui. E aí a foto da menina que trouxe o cara pro time. Falou, cara, é uma É um vida, ser é uma humano, pessoa né? que materializa, né? Personificou ela, eu vi uma- materializou. Eu não lembro zumbi. É vampiro ou zumbi o nome daquele personagem que ajuda ele? Vampiro. Vampiro. É. E aí uma matéria o cara fala assim, que esse cara teve alguma coisa de tipo Paulo, tipo um choque divino, alguma coisa espiritual. Falei, cara, não foi bem isso não. Ele, na verdade, quem for ver o filme vai ver que ele se chocou por uma situação que ele foi submetido e que ele entendeu que aquela menina que ele tava naquela promiscuidade não era aquela que ele imaginava que era. Uma moça que optou em ser aquilo. Não, ela entrou nesse submundo, raptada por alguém e se prostituía desde, sei lá quantos, 5 ou 6 anos. Quer dizer, Já tava com 14. ele teve o impacto de um ser humano vivo. Ele achou estranho, não teve uma inspiração, não, Deus. Não, por isso que eu fico incomodado com essa coisa de colocar a religião na história pra vestir a polêmica. Discurso puramente político, né? A gente pode pegar várias situações. A situação, por exemplo, do superior do policial lá, uma hora que chega lá e fala pra ele, não, você já fez muito, sua carreira já tá pronta, larga a mão disso, vai embora pra casa. Quer dizer, né, enquanto ele tava ali de 284 né, criminosos ali, ele quando o companheiro dele faz aquela pergunta, mas e aí, quantas crianças voltaram pra casa?
Isso também não choca. Porque essa é ele volta interessante. pra casa e ele vê os filhos dele, né? Vê a É mulher dele. confortável, né, pra ele, Né? né? Então é um choque de realidade. Eu acho que todo mundo que tem um espírito, que tem um humanismo, até nós, a pessoa mais comum, ela vai levar um choque. Não é uma coisa, claro, né? não, A gente concordo. não se bate com aquilo. Então eu falo, aquilo foi na realidade o combustível para que ele fosse muito mais além. Que não ficasse, eu acho que nesse ponto não é algo tão piegas pro filme. Porque existe toda a questão da dramatização, né? Que a gente sabe que sobre a linguagem do cinema americano, mas existe ali também o ser humano se chocando com uma situação que ele acordou e falou: olha, não tá no meu bairro, não tá na minha casa, né? Não tá Não na é minha comigo, cidade, mas tá em todo lugar. Ah, E o que adianta eu ficar aqui atrás desses criminosos que vão pegar 20 anos, sendo que eu condenei perpetuamente uma criança que nunca vai voltar para casa, né? E é interessante, é tipo um mini spoiler, mas é mais ou menos aquela frase que o cara fala, né? Que ele meio que se engrandece quando ele, prendi tantos caras, né, que abusam ali e tal. Aí o cara falou assim, mas e quantas crianças você salvou? Quer dizer, dá a impressão pro cara, tipo, o cara fala nas entrelinhas, na minha opinião, falou assim, você tá secando gelo, cara. Secando gelo. Porque, no final das contas, tipo assim, o mercado, depois que você vai ver um pouco, é assustadoramente gigante, ultra lucrativo, e que o cara, na realidade, estava pegando um grão de areia na praia, né? Na realidade, o grande problema é combater quem faz esse insumo, né? Essa estrutura funcionar, né? E não necessariamente pegar Pegar o consumidor final, o alguma coisa do consumidor tipo. final, o cara que tá ali. Né? Ele Tem quer que pegue a estrutura, né? Porque a gente vê que tem uma estrutura montada para que isso E a estratégia que eles montaram em relação a isso também foi E é legal, né? Bom, a gente vai Alguns pode dar um spoilers. spoiler, mas foi bem bacana. Eu acho que a construção do filme é justamente aquilo que você falou em relação aos elementos que tinham no filme, e como eles conseguiram mandar essa mensagem de forma clara, porém ele conseguiu em alguns momentos ter humor, né? Porque senão você sai, como o mesmo Wayne apontou, sai pesado E uma coisa cinema. bacaníssima do filme, que eu já saí contente mesmo. O mocinho não morre no final, graças a Deus. Porque é um dramalhão enorme. Todo filme bom que a gente pega, você vê a angústia do mocinho lá, do ator principal, e fazendo as coisas, de repente, na hora que tá tudo, vai lá, eles matam o ator, então fica mais deprê ainda, né? Sim, Por que o mocinho não pode? Por que as pessoas não podem, né? O resgate do soldado Ryan, quer dizer, morre uma galera pra salvar um. salvar um cara. E é tipo assim, ele como era um pai de 5 filhos, parece que assim, né? 5 ou 6, Caramba, família grande pra caramba. Tinha uns adotados lá, pelo jeito, né? Não parecia. Que não pareceu, né? Mas eu acho, assim, eu sempre falo que eu sou um devoto da arte, assim, de um modo geral, de todas, né? Mas eu acho que a grande capacidade criativa do artista é quando ele consegue falar com o máximo de pessoas, mas ao mesmo tempo de forma efetiva. Então, assim, por exemplo, filmes que marcam e que ao mesmo tempo, tipo Matrix, por exemplo, um filme de mais de 20 anos. Mas eu lembro quando eu vi ele, não vi no cinema, assim, fui ver depois, mas foi um coice, assim. O cara me fez ler Platão num filme de 1h30. Né? Ele fala da alegoria de Platão, da caverna, e assim, é sensacional. E engraçado que, no conceito daquela matéria que a gente leu agora há pouco, ele deveria ser um filme cristão. Porque ele fala, a nave de Matrix chama Nabucodonosor, que era um rei da Pérsia, se eu não me engano. A alusão do Neo sempre é de um cara que eles falam que ele tem meio que o Cristo. Você tem um monte de elementos, porém também tem elementos budistas. É o então, Salvador assim, ali, né? você tem uma série de elementos ali de outras religiões. Quer dizer, na realidade, quando você quer enaltecer ou não, ou trazer aquele filme para uma prateleira, na realidade o cara quer mais like do que propriamente falar. Ele não quer comunicar, tipo, o filme tem isso e isso. Não, é um filme com temática disso, disso, disso. Bom, o cara sabe que se ele escrever aquilo, ele vai atrair mais cliques para a notícia dele, mas ele não vai estar realmente informando o que é o filme, a relevância do filme. Eu gosto muito de Matrix por isso. A capacidade que tem de você falar com o máximo de pessoas. Quem não tiver a capacidade de absorver vai achar o filme sensacional, porque foi o filme disruptivo em matéria de efeito especial na época. Aquela imagem do Neo caindo para trás, a bala passando. E os outros também foram orçamentos gigantescos. Eu lembro que eu acho que os caras chegaram a construir uma rodovia para fazer uma cena e tal. Sensacional. Quem queria só tiro, porrada e bomba gostou. E quem teve a capacidade de entrar no que o cara escreveu, falar, caraca, meu, é real mesmo isso aqui. Atual, né? O cara adapta um Platão de 2000 e quantos anos atrás, quer dizer. Mas é um filme ultra atual, assim, porque ele produz uma revolução na cabeça do cara, mas ao mesmo tempo, essa que eu acho que é a genialidade. E eu acho que ele fez isso nesse filme.
nesse Som da Liberdade, que é algo, é leve de certa forma, por mais que seja pesado o O tema tema. sempre vai ser atual, nunca vai sair. Começa por aí, né? Ser humano, né? É humano. ser humano. A gente sempre tem o quê de atualidade, né? Uhum. Então, e às vezes coloca um dedo numa ferida, né? Porque assim, a gente depende de vários fatores, de várias estruturas para combater hoje a exploração das crianças, combater o tráfico, né? Que muitas vezes entra na parte institucionalizada, né? E geralmente a parte institucionalizada, ela tem a gente sabe muito bem que às vezes depende de uma posição político-partidária aí. Né? Então, se o governo é do Trump é uma coisa, né? Se o governo é do Biden é outra, né? Assim como foi o governo dos presidentes americanos lá, né? Do Clinton, do Bush, né? Teve ator americano que virou presidente, né? O Ronald Reagan, né? É. Então, governador, a importância do cinema, com o cinema, né? O Stallone, governador da Califórnia, né? Eles têm Não, Schwarzenegger. Schwarzenegger, é verdade. E é austríaco, né? Sim, O cara não era nem americano, era austríaco. Mas isso não é novidade. O André Putinelli aqui no estado, ele é italiano, né? E o Issan Fares, que foi prefeito aqui, era sírio. Então é muito louco, né? Mas o que traz hoje, o filme em si, né? Ele traz uma mensagem bacaníssima. É um filme que é dotado de semiologia, que você tem que usar a sua cabeça, né? Ele é dotado de metáforas, né? Que nem a gente está falando da questão da imagem em relação né? Simbólica. Não, ele não é. Ele é um filme típico americano. Se a gente pegar um filme dos anos 80, tinha muito com Harrison Ford, outros filmes, a gente vai ver que o filme americano é assim. A família padrão americana, né? Uma família sempre, né, bem-sucedida, família amorosa, ele dentro de um sistema de segurança, um sistema policial confortável, que é confortável, e de repente ele olha para a América Central. Isso é uma coisa que é do cinema americano, é um discurso do cinema americano, né? O cinema psicológico a gente vai buscar em outros lugares, mas o padrão americano é esse, né? Do cinema popular, do cinema pop americano. E ele não perde o seu valor por isso, né? E a gente tem que entender que dramaticidade, a dramaturgia, né? A questão da construção cênica, ela tem uma linguagem. Ela não é feita pra gente achar que é a nossa realidade, porque às vezes minha realidade não é a sua realidade, não é a realidade das pessoas. A maneira como nós discernimos o nosso real não é diferente. E assim é o cinema. O cinema é feito, não é apenas para entretenimento. Porém, ele é um entretenimento. Mas ele tem uma linguagem, ele tem um discurso. Então, a dramaturgia tem disso. E ele é um filme que é um filme americano, pode ser um filme comum, não se enquadra num cinema cult, não se enquadra, né, num cinema paralelo, mas ele é um filme que traz muitos valores, muitas morais, uma qualidade absurda de fotografia. Então, isso que foi o bacana no filme. Ele tem um construto, né? Um construto de positivo, né? Um construto agregador, né? Você vê, não tem tanta maldade, ninguém saiu lá soltando bomba, matando, né? Porque as pessoas morrem nos filmes assim de heróis, morrem absurdamente, né? Matar uma pessoa é a coisa mais fácil do mundo. E esse filme ele traz coisas positivas. A única morte que eu vi no filme ali foi a morte do vilão no final. O resto... Pronto, pessoal, o vilão morreu no final. Não, mas é um semi-vilão. Mas é que tem tantos vilões nesse filme. Não, é porque tem muitos vilões, na realidade, né? E é vilão com força, porque dá dinheiro, né? Mas é que você tá falando é bem real mesmo, sobretudo quando os caras vão lá pra Colômbia, né? É bem caricato, quer dizer, a questão da estética do filme, né? Leitura, né? Da fotografia do filme, que já ali naquele momento é uma luz mais baixa, né? Você tem... Fica mais sépia, aquela coisa do sol mais forte, né? Do Equador, aquela coisa toda. Um anacronismo, né? Tipo, você olhar lá nos Estados Unidos, tá tudo bonito, carro moderno, né? Tudo. Aí chega na América Central ali, em Cartagena, na América Central, é sempre aquela coisa bem nostálgica, né? E também fala assim, um pouco ali, ele tá falando também um pouco do tráfico de drogas em si, né? Da coca ali, do plantio de coca, aquele negócio todo, né? E uma coisa gera outra, né? Sim. Então ele fala do comércio. Crime. Exatamente, 2 tipos de crime nesse momento, né? O ilegal que não aparece, não pode aparecer, né? Aparecer é dança. Mas eu gosto muito da ideia de... O cinema, pra mim, ele infelizmente não é, né? Mas
eu acho que você entra numa coisa de utopia. Tipo assim, você tem que, a vida inteira, estão achando que quer falar isso? Beleza. O outro achou que, achou aquilo. E gerar debate. Não é pra gerar, não é pra ser proselitismo mesmo, como a gente falou. É um negócio pra você gerar discussão, pra trazer dúvida, pra você questionar. Eu acho que a discussão é que faz com que os processos possam ser otimizados, as relações humanas possam ser mais, sei lá, mais claras. Agora, quando você fica, tipo, eu acho legal quando as pessoas começaram, tipo assim, o filme tal é de tal linha. Eu falei, cara, legal, é bom que você tá prestando atenção no roteiro, você não tá olhando só pras bombas, pro tiro, não. Você tá realmente querendo entender a história. E você, entendendo, você vai discutir, vai pensar nela, né? Acho que a grande criatividade mesmo da arte é essa. Eu acho que é quando o cara, de alguma forma, é alcançado. Não é, o que eu acho um entretenimento, no final das contas, ele é muito deletério. Porque é tanto entretenimento que a sociedade tem hoje em dia, principalmente com rede social, mas antes já era também. Você tinha muito futebol. Puro mercado, você tinha né? o cinema pastelão, o mercado pra agradar. Então, a arte ela não tem que ter partido. Por exemplo, uma coisa que é interessante. Novela, por exemplo, os caras fazem pesquisa. Eu falo aqui do Brasil, né? Eles fazem pesquisa pra ver como que a sociedade tá achando que aquele personagem tá... Quer dizer, a arte é assim, ó, o cara começa assim, escreve a história e entrega o livro e acabou. Se você vai gostar ou não... Isso é um mercado de consumo, né? Então é um entretenimento... Que pra nós é a velha massa romana, que é o pão e o circo. Eu, pessoalmente, a minha concepção é essa. Também que concordo. hoje nós vivemos num mercado de consumo de pão e circo, né? Não importa se intelectualiza, não importa se identifica, não importa, a questão é você caminhar conforme... o dito, né, a estrutura que se tem hoje popular, independente de você ter uma formação, né, uma formação intelectual no sentido mais amplo, né, de você criar critérios, né, você ter condições de avaliações morais, avaliações, né, coletivas, né. Então hoje a gente perdeu muito isso. Então a gente está numa desconstrução, né. Os anos 90 foi mais ou menos o degradê lá, né? Antes a gente tinha que galgar, né? A informação, a gente tinha que galgar o que nós éramos e afirmar aquilo, porque a gente vivia numa sociedade realmente que sem a informação a gente precisava ter parâmetros, né? Que a gente estava falando aqui, antigamente para a pessoa ter a informação, para ter conhecimento, para ter, né, era muito difícil, né? Talvez um podcast de uma rádio que não era online, mas era um podcast que às vezes a pessoa pirateava uma fita, né? Nos anos 80 era assim, você queria uma música, você tinha que, o disco não chegava no Brasil, você tinha, o fulano tem uma fita lá, vamos gravar. Você não tinha tanta informação como é hoje. Então hoje o problema nosso da atualidade é que a gente perdeu parâmetros para seguir em frente, né? A gente não tem mais um parâmetro social muito bem estruturado para que mostre para a gente um caminho, um único caminho, que seja um caminho do positivo, né? A gente busca o positivo. No cinema, talvez, é isso daí que a gente falou, da nossa construção em relação ao cinema, à literatura. Mas eu gosto de filme que fala a realidade. Tudo é uma realidade, né? Às vezes eu vejo pessoas falando, o filme de ficção eu não assisto, né? Mas quem leu um livro de Júlio Verne em 1890, ele vai ver, para ele era ficção, Paris iluminada, né? Letreiros luminosos. Volta ao mundo em 80 dias. Volta ao mundo em 80 dias. Isso daí era ficção. E o que é muito louco da ficção dele, eu li esse e li aquele Norte contra Sul dele também. E é muito louco porque ele não tinha ido, se eu não me engano, ele nunca tinha ido aos Estados Unidos. Só que aí os caras falam, como é que ele tinha esse tipo de informação? Ele narra trechos, por exemplo, de uma parte que o trem passa no estado de Utah, que ali tinha uma grande concentração de mormons. Como é que ele sabia daquilo, morando em Paris, falando francês, nem a língua, e mil e tralalá. Então, assim, o cara tinha uma visão Imagina a formação para chegar, né, até nele, né? Não foi com rede social. Né? Não foi rede social, porque você abre o computador, tá tudo na sua frente lá. O cara tinha que suar. Então, o filme, até agradeço de estar aqui hoje, porque isso traz para nós questionamentos e sentimentos através da análise de um filme que faz parte do nosso cotidiano. Sim. Não é uma coisa separada, né? A gente se deparou com muita coisa ali. Então, eu acho que a contribuição que se tem é essa daí, de pensar uma estrutura, pensar a sociedade, pensar o ser humano da maneira como tem que ser pensado, né? E muitas vezes, o humano está muito além do material, está muito além do estrutural, está muito além do político, né? Então, essa foi a pegada do filme que a gente viu ali, e que não deixou de ser um filme rico, um filme informativo. Legal. Pessoal, nossos patrocinadores aí seguindo, a doutora Claudiana Macedo, tá?
É especializado em rejuvenescimento e harmonização facial com realização de botox, preenchimento labial, bioestimulador de colágeno, tratamento de melasma, entre outros procedimentos, tá? No Instagram, @realize Instituto e Clínica. O telefone é o 67 984 18 70 99. Clínica Realize. Telnet, empresa de sistema de comunicação de internet Telnet. Conecte com plano que cabe no seu bolso. Planos a partir de R$ 35,00, tá, pessoal? Lembrando que é 100% de cobertura na nossa região. 0800 600 8983 @telnet. Pretinho Imports, nosso parceiro, todo para seu tereré é com Pretinho Imports. Inclusive a erva Três Lagoas que eu quero tá com Pretinho Imports, beleza, pessoal? Erva, bomba, copo, tereré, garrafa e muito mais. Pretinho Imports, nosso amigo Dever. Precisou de ervas, no Atacado no Varejo, Pretinho Imports. Tem no Instagram também, @Pretinho Imports, tá? Enio Torres, considerações finais, meu querido? Eu acho que vale a pena assistir, acho que é um filme interessante. Vou fazer melhor. Qual nota você dá de 0 a 10 ao filme? Acho que uns 8, acho que dá pra dar, sim. 8, cara? Porque eu acho que, eu volto sempre a dizer assim, a criatividade de você conseguir abordar um tema tão ruim, porque, tipo, o tema é ruim, é pesado. Pô, eu vou sair da minha casa, né, pra ir pro cinema, pagar estacionamento, pagar o ingresso, sei lá, comprar alguma coisa pra comer, quer dizer, todo um custo pra eu sair mal. E não, é interessante que o cara te apresenta algo que é importante pra você pensar e, ao mesmo tempo, não é de forma tão amarga ou difícil. Então, isso eu acho que é muito suor, é aquela coisa de criatividade. O cara tem que... Imagina o tempo que esse cara pensou, vou usar esse termo, vou usar... Não, ele conseguiu realmente produzir um texto interessante e que informe ao mesmo tempo, igual eu falei, a gente viu, né? Tem trechos de humor interessantes, engraçados. Então, eu acho que isso é a genialidade. É aí que eu dou valor à arte, assim. É de você realmente trazer temas complexos, mas de uma forma em que não seja tão desinteressante ou ruim para se absorver. Então, eu acho que é agregador. Não sei se... Não, maravilhoso. O que o Rodrigo pensa? Isso daí eu dou 8 também pro filme, né? Legal. Eu dou 8 pro filme. O filme, nossa, surpreendeu bastante, né? A gente não tava esperando lá um mega filme, né? Tenso, né? Intenso, né? Com aquela retórica toda lá de tristeza, de desgraça, mas foi um filme que foi muito bem construído, teve o enunciado dele que foi muito bem passado, e é um filme que vale a pena, é um filme que, sim, é um filme ótimo, rico em fotografia, rico em apelo de dramaturgia, é um filme excelente. Mais uma vez eu falo, o melhor foi o final, que né, a gente não saiu do filme um pouquinho, além da temática, a gente não saiu frustrado do cinema, que foi a primeira vez. Eu falei, nossa, tô saindo aliviado, porque, né, só falta no final, né, o mocinho vai lá, faz tudo que tem que fazer e morre no final. Né? Não dá certo, mas é um filme bacana, vale a pena assistir, vale a pena pulverizar o filme, porque ele tem um apelo bacana, né? E a questão outra coisa que eu achei também, a questão de você pulverizar o filme, de você ampliar para as outras pessoas, é a questão do diálogo entre a exploração, o que a gente pode fazer hoje no nosso meio com a exploração das crianças. Né? Não a de lá, mas a daqui hoje. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas, mais esse foi o discurso do filme no final. Né? Que passe para todo mundo, mas passe para que a gente consiga resolver, né, em partes, um problema que é um problema caótico. Salvar uma criança, né, cara? Você pode pensar global, mas tem que agir local, né? Tem que agir local. Perfeito, isso aí. E a sua nota, Marco Silva? Cara, eu tô mais ou menos por aí também, cara. Não vale dar 8 não, porque já tem 2. Pois é, né? Mas eu tinha pensado inicialmente no número 8. Vou colocar 8,5 assim, então. Vou colocar 8,5 porque esse filme fez a gente fazer um podcast, né? Então, acrescentar mais um pouquinho aí. E até pedir pra vocês, se vocês acham que esse formato também, de forma esporádica, é claro, pra gente tratar aqui, é interessante, vocês comentam aí, também digam vocês mesmos aí o que vocês acharam do filme, qual nota você dá pro filme, né? A gente aqui, eu acho que tá recomendado, né? Sim, sem dúvida. Eu acho, sim. Vale a pena, né? Eu sim, concordo. Show de bola, pessoal. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.